Juazeiro, Bahia. Juazeiro, Bahia, oferecimento programa Tarde com Deus. Todos os dias uma mensagem de Deus para a sua vida. Edificando vidas em todos os lugares. Tá todo mundo ligado. Audiência total. Graça e paz, queridos irmãos, eu sou o Giovanni da Mata e nesse momento quero compartilhar com vocês a nossa programação Tarde com Deus. Sejam todos muito bem-vindos, meus queridos amigos ouvintes e telespectadores. Tenha uma tarde boa, perfeita e agradável. Logo em seguida, nossa irmã Roberta, sempre trazendo uma mensagem de Deus para nossas vidas. Programa Tarde com Deus em Juazeiro, Bahia. Juazeiro, Bahia. Juazeiro, Bahia, oferecimento programa Tarde com Deus. Todos os dias uma mensagem de Deus para a sua vida. Graça e paz, irmãos, glórias a Deus, glórias ao Todo-Poderoso Deus, o Eterno, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do Senhor em Tiago 4, 13 ao 15. Nessa tarde com Deus, a palavra do Senhor que liberta, que salva, que transforma. Oh, glória a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, glórias ao Senhor. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Se Deus quiser. Quem já não ouviu isso? Pessoas das mais diversas crenças e religiões repetem essa frase diariamente, e até mesmo ateus, nos seus enlevos contraditórios, o que não é novidade. Dizem, se Deus quiser, farei isso ou aquilo. Quão longe estão tais pessoas de entender o significado destas palavras? Em sua maioria suspiram esses dizeres sem mesmo ter Deus em mente. Lamentavelmente é digno de menção que até mesmo os proponentes do cristianismo e da crença sem reservas na Bíblia são culpados do mesmo pecado. O apóstolo Tiago, inspirado pelo Espírito, mostra neste versículo que Deus é a causa última de todas as coisas, controlando não somente a duração da nossa vida, algo que tantos negam, mas também as nossas escolhas. E se o Senhor quiser, de Tiago, não é um jargão piedoso, mas um ensino que compõe a sua revelação, pois toda a Escritura é útil para o ensino, segundo Timóteo 3,16. Aqui Tiago não segue os pregadores modernos colocando Deus como um mero observador da história, que executa os seus propósitos a partir das escolhas dos homens. Tiago não rebaixa Deus como se as suas decisões dependessem das decisões das suas próprias criaturas. Não, Deus é Deus, e o seu direito de reger a história das suas criaturas é tomado como certo e incontestável. Nesta passagem, como não poderia deixar de ser o caso,
posto que estamos diante da palavra do próprio Deus. Tiago não coloca a carruagem na frente dos bois, mas reconhece que Deus é supremo e soberano e que tudo o que fazemos depende, em última instância, da sua vontade e decreto. Glórias a Deus. Quando Tiago disse que se o Senhor quiser, não só viveremos, ele está usando outra linguagem para expressar o que Davi disse no Salmo 139, 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O que Tiago e Davi, inspirados por Deus, estão nos ensinando é que Deus, antes mesmo de nascermos, decretou não somente a duração, mas também o desenrolar das nossas vidas. Cada um de nossos dias está escrito e determinado. Somente a cegueira espiritual pode justificar a incapacidade de alguém aceitar essa verdade que permeia toda a Escritura. Enquanto não só viveremos, transmite a ideia de duração da nossa vida, o restante do versículo, como também faremos isto ou aquilo, mostra que as nossas decisões e ações são igualmente derivadas no nível último da vontade de Deus. Observe também o não só. Talvez uma pessoa até reconheça que é Deus quem controla a longevidade das nossas vidas, mas, no entanto, é rápida em reservar para si o direito de ser o Senhor das escolhas e ações pessoais. Contudo, lemos no versículo não só, embora não precisemos das experiências para provar a veracidade da Escritura, a verdade deste versículo é algo nítido nas nossas vidas. Não escolhemos nossos pais, nem o país onde nascemos. Não escolhemos a nossa cor, nem mesmo a religião dos nossos pais. Não escolhemos a nossa disposição para determinado dia, nem mesmo as nossas preferências e suas implicações pelo resto de nossos dias. Sim, o nosso coração é como ribeiros de águas na mão do Senhor. Ele, segundo o seu querer, o inclina para onde quer. Provérbios 21, 1. Glórias a Deus, glórias ao Senhor eterno. A ideia de permissão é possível somente onde há uma força independente. Mas essa não é a situação no caso de Deus e o universo. Nada no universo pode ser independente do Criador onipotente, pois nele vivemos, nos movemos e temos nossa existência. Portanto, a ideia de permissão não faz sentido quando aplicada a Deus. Logo, Deus não permite nada, mas decreta sumariamente. A graça e a paz do Senhor nessa tarde com Deus. O asfalto rachado e eu sem direção, perdida no tempo em desolação. Um testemunho de vida, Deus faz milagres. E a dor se calou, a fé me refaz. Sua luz me guia e me traz a paz. Deus faz milagres. Um manancial de vida. Vamos meditar na palavra de Deus.
Graça e paz, irmãos, glórias a Deus. Deus é fiel, Deus maravilhoso. O nosso Deus, o Todo-Poderoso, é o Senhor. Em nome do Seu Jesus Cristo, para a glória de Deus, estamos aqui nessa tarde com Deus. 1 Coríntios 1:21. A salvação é para os crentes pecadores. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo pela sua sabedoria não conheceu a Deus, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Pois este versículo podemos constatar que Deus tem uma salvação para os crentes. Isto mostra que nem todo crente é salvo, mas que a salvação é para aqueles que temem e tremem diante da sua palavra. Isaías 66:2. Toda a salvação de Deus é dirigida aos crentes que estão na carne, pois aos incrédulos já vimos que a sua parte será no lago de fogo. Como podemos verificar anteriormente, os crentes carnais não herdarão o reino de Deus. Podem ser participantes de uma igreja, ser um pastor ou um líder e regularmente aos cultos, fazer todo tipo de obra, ser fiel nos seus dízimos. Mas se ele for um carnal, precisará conhecer a salvação de Deus. As Escrituras falam desta salvação quando diz: "E isso fazei conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes." Romanos 13:11. Nenhum carnal tem certeza da sua salvação. Toda sua segurança, como já vimos, está baseada em ser membro de uma igreja e ser crente, mas somente entrarão nesse novo céu e nova terra os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e seus pecados se tornaram brancos como a neve. Pois assim diz o Senhor: "Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã." Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Isaías 1:18 e Apocalipse 22:14. Um crente jamais poderá considerar-se salvo enquanto for escravo do pecado, porque Jesus disse: "Todo que comete pecado é escravo do pecado." João 8:34. Enquanto seus pecados não forem lavados e purificados diante dos olhos de Deus, este crente estará condenado. Jesus veio buscar e salvar os que estavam perdidos e sob o domínio do pecado. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. O que separou o homem de Deus foi o pecado. E o que Jesus veio fazer é salvar o homem do seu pecado. Portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos aqueles que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Hebreus 2:14-15. Porquanto que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, por causa do pecado, na carne, condenou o pecado.
Romanos 8:3. Para todo carnal que vive tentando obedecer à lei de Deus, este versículo nos mostra que a lei é fraca diante dessa natureza carnal, ainda que a lei esteja sempre dizendo: não faça isto. A carne anda ao contrário da lei e sempre a transgride. Foi por isso que Jesus veio, por causa do pecado, e para nos salvar do poder e da morte que ele exerce sobre nós. O pecado exerce sobre nós. Então Deus veio, Jesus veio, para nos salvar do poder da morte que exerce sobre nós. Essa morte, né? Ele disse: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não considere isto uma coisa impossível a você, pois aqui começaria a sua derrota, sendo que o próprio nome de Jesus significa aquele que salva o seu povo dos seus pecados. Quanto a isto, em Mateus 1:21 diz: ela dará à luz um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Se você não está salvo dos seus pecados e ainda continua sendo vencido por eles, você não está salvo por Jesus. Você nunca ouviu nem o conheceu. 1 João 3:6. Você pode ter ouvido falar de Jesus a sua vida toda, mas não conhece o Salvador como experiência pessoal. Neste caso, você não passa de um religioso e sua religião não passa de uma torre de Babel, tentando com as suas obras chegar ao céu. Todo aquele que continua sendo vencido pelo pecado permanece em sua natureza pecaminosa e terrena. Ainda é Adão e nunca foi feita uma nova criatura, que é segundo a imagem de Jesus Cristo. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Muitos crentes conhecem versículos tais como: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Filipenses 4:13, Romanos 8:37, 2 Coríntios 2:14. Mas nunca puderam verdadeiramente identificarem-se com eles como uma experiência real. Para estes, esta vida abundante que Jesus fala em João 10:10 é impossível de alcançar neste mundo. O que acontece é que sem a regeneração ou o novo nascimento, isto é, uma obra completa feita por Deus no seu interior, o crente carnal nunca poderá provar esta vida plena, como também ver e entrar no seu reino. Somente um povo salvo, santo, remido e purificado do pecado, o verdadeiro povo de Deus, é que entrará nele, pois ele diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, que se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu,
zeloso de boas obras. Tito 2, 13 e 14. Remir de toda a iniquidade significa tirar do poder ou do cativeiro da iniquidade. Agora, purificar é tirar toda a impureza. Se alguém estiver debaixo do poder ou no cativeiro do pecado, com todas as impurezas, ainda não conheceu o Salvador Jesus. E ainda não pertence à igreja de Deus, a igreja dos justos aperfeiçoados. Hebreus 12, 23. A salvação não é obra nossa, mas de Deus, na pessoa de Jesus. Esta obra está consumada, e se alguém não está salvo do seu pecado, é porque não conhece o Salvador, mas somente uma religião. Todo o que vive pecando não o viu nem o conhece. 1 João 3,6. A salvação não consiste na pessoa ser um crente e participar de uma igreja, mas de estar salva do pecado. A religião denominacional é um fruto da imaginação perversa do coração do homem, que presume ser as suas obras o meio de comprar a sua salvação e saldar a sua conta para com Deus. A redenção do homem é caríssima e só pode ser paga a preço de sangue e de morte. Todas as obras ou todos os recursos do mundo não dariam para quitar tal dívida. Salmos 49, 8. Quanto a isto, Deus ainda diz: não aceitarei resgate pela vida de um homicida que é réu de morte. Para ele certamente morrerá. Números 35, 21. Se você é um crente carnal, você precisa nascer de novo. E é sobre este novo nascimento que é a necessidade de qualquer pessoa para entrar no reino de Deus. Glórias ao Senhor. Há necessidade de um novo nascimento. Que você possa estar procurando o Senhor para ser liberto verdadeiramente. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glórias a Deus. Amém. A paz do Senhor.